Juízo investigativo, uma visão geral da carta aos Hebreus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Finalmente eu tenho aqui aberta em minhas mãos a Bíblia na carta aos Hebreus e a gente vai agora começar a escrutinar as contribuições de Hebreus para a doutrina adventista do juízo investigativo. É bem verdade que alguns estudiosos fazem polêmicas contra o entendimento adventista, usando a carta aos Hebreus e algumas das suas convicções em relação a várias questões que se relacionam com a doutrina adventista. Provavelmente Hebreus, inclusive, é a carta cujos temas mais se aproxima, da teologia adventista no Novo Testamento, porque vai falar claramente do santuário, dos sacrifícios, dos rituais, do ministério levítico e etc. E agora Cristo no meio disso tudo como um sumo sacerdote de uma ordem diferente da ordem levítica. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isso é extremamente enfatizado no livro, em muitos momentos a gente vai ver. E aí agora a gente está então começando uma jornada de conhecimento em torno de um dos materiais mais relevantes do Novo Testamento para a compreensão adventista. Depois que a gente terminar a nossa análise de Hebreus, que vai tomar algum tempo, a gente vai analisar o livro do Apocalipse e a gente vai poder partir para as considerações finais desta série sobre juízo investigativo. Eu tinha pensado em fazer assim uma introdução geral, falando as polêmicas em relação à autoria de Hebreus, em que momento a carta foi ou não foi escrita, quais são os temas principais da carta e especialmente os temas relacionados aí à doutrina do juízo investigativo. Mas eu decidi partir para uma abordagem um pouco diferente. Ao invés de contextualizar as questões de autoria, data, temas e etc., eu preferi me focar já inicialmente no texto e começar a fazer com vocês aquilo que todo mundo precisa fazer, que é ler. Ler a Bíblia, ler a carta aos Hebreus, e aí a gente vai lendo e considerando algumas questões, especialmente em torno do princípio da tensão escatológica, que, na minha visão, é o princípio mais fundamental para a gente entender a doutrina do juízo investigativo. Então, Cristo já veio, mas ainda não veio. Ele já veio a primeira vez como servo sofredor, morreu por nós, viveu sem pecado por nós, morreu, ressuscitou, etc. Venceu a morte, venceu o diabo, maravilha. Voltou ao céu, está ministrando como sumo sacerdote no santuário celestial e ainda não veio a segunda vez sem pecado para os que aguardam para a salvação. Então, entre a primeira e a segunda vinda, cria-se o que nós chamamos de uma tensão escatológica, onde o reino de Deus já irrompeu, mas ainda não se materializou em última instância. É baseado nisso que a gente fala da tensão já ainda não. Isso tem inúmeras implicações soteriológicas. Então, dentro do nosso processo de salvação, pela fé já somos justificados, mas ainda resta a justificação final, no juízo final, em última instância. Isso em relação a toda a experiência, Regeneração já aconteceu, mas a glorificação ainda não. Já somos santificados, mas ainda somos pecadores e não estamos plenamente santificados. Já vencemos o pecado em inúmeras instâncias nas questões da nossa conversão, do nosso novo nascimento, da nossa nova vida em Cristo, guiado pelo Espírito de Deus. Ainda, porém, permanecemos imperfeitos diante da lei de Deus e por isso não somos salvos pela lei, justificados pela lei, etc, etc. Então a gente percebe que a mentalidade do já ainda não, ela tem inúmeras implicações soteriológicas, E aí já estamos salvos, mas ainda não estamos salvos? Será que é isso mesmo? E quais são as implicações disso para a nossa compreensão do momento em que vivemos, especialmente quando a gente percebe que o dia de Jesus Cristo se aproxima, a segunda vinda cada vez mais se aproxima. Inclusive esse é um dos argumentos da carta aos Hebreus, Nós devemos viver para Deus, viver com os irmãos, ainda mais quando a gente vê que o dia de Cristo se aproxima. E se isso já era uma realidade lá quando o autor da carta aos Hebreus escreveu isso, imagina hoje no século XXI. A gente vê a condição do mundo, os sinais da volta de Jesus Cristo multiplicados
fortemente, né, pela multiplicação da humanidade, guerra, peste, fome, miséria, nação contra nação, reino contra reino, e tantas coisas como o princípio de dores e agora o engano religioso, engano político, engano social, e um monte de problemas, e a gente vê que cada vez mais Cristo está perto de retornar. Naturalmente não temos condições de dizer quando, nem temos essa pretensão. Os adventistas devem ter aprendido alguma coisa com a experiência do grande desapontamento em 1844, não é verdade? De maneira que a gente crê na iminência da volta de Jesus e deve trabalhar para a pregação do Evangelho, para que as pessoas estejam prontas, né? Tenham tomado suas decisões em função da vida ou morte eterna, em função do Evangelho, tá bom? Então essa é a maior introdução que eu posso fazer em relação ao tema e vou partir para a leitura da carta aos Hebreus, identificando os aspectos já realizados, mas ainda não plenamente completados, para a gente poder já construir a nossa mentalidade, a nossa leitura da carta e perceber o quanto isso vai ser importante para as questões escatológicas e soteriológicas, e aí a gente vai poder de fato entrar nas questões mais distintivas da doutrina do juízo investigativo e como que Hebreus contribui para as noções, né, da doutrina do juízo investigativo. Então, vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, Hebreus 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que eles. A introdução da carta aos Hebreus é linda. Ela é inclusive celebrada em termos, né, da sua profundidade teológica, da sua bela linguagem, inclusive para vocês saberem, o grego da carta aos Hebreus é um dos melhores, se não o melhor grego do Novo Testamento. E ele fala de temas extremamente interessantes, especialmente dentro de uma ênfase de escatologia já inaugurada, né? Então, assim, olha, Jesus Cristo já veio, já falou as palavras de Deus, e essa palavra é a palavra escatológica, é a palavra final. Deus falou muitas coisas, de muitas maneiras, aos pais através de profetas, mas agora, nos últimos dias, falou através do Filho. E a vinda do Filho, então, marca o início desses últimos dias. Então, Cristo já é o resplendor da glória, já é a expressão exata do ser de Deus, já sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, já fez a purificação dos pecados, já assentou-se à direita da majestade nas alturas, já se tornou tão superior aos anjos quanto já herdou o nome mais excelente do que eles, ok? Então, ênfase naquilo que já está realizado. E agora olha que coisa interessante, né? Então, se a gente falar que Jesus já fez a purificação dos pecados, já está à direita da majestade nas alturas no lugar santíssimo do santuário, podemos já eliminar a doutrina do juízo investigativo? A purificação já foi feita, Jesus já está no lugar santíssimo já desde a época em que a carta aos Hebreus foi escrita, não existe nenhuma purificação para 1844, não existe nenhum entrar no lugar santíssimo em 1844. Podemos, só com base nessa introdução aqui, fechar, passar a régua e eliminar a discussão? Bom, eu creio que não. Naturalmente, todas essas ênfases aqui devem ser respeitadas como a mais pura revelação inspirada por Deus e que reflete a própria realidade de quem Cristo é e do que Cristo fez. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo já fez a purificação dos pecados, já se sentou à destra da majestade nas alturas, já tem um nome muito maior do que o nome de qualquer anjo ou criatura celestial, tem o nome do próprio Deus, assim ele é chamado em Hebreus 1, verso 8, o teu trono, ó Deus, dura para sempre.
Inclusive, assim, o próprio pai fala acerca do filho. Assim, então, como o filho chamava o pai de Deus, agora o pai chama o filho de Deus. E aí já toda a base aí, doutrina da Trindade, etc. Entretanto, ninguém aqui está para relativizar em mínimo grau, muito menos negar tais e tais realidades já realizadas a partir da vida, morte, ascensão de Cristo ao santuário celestial. Beleza? Aí você continua a leitura e aí vai haver toda uma questão, né? A qual anjo Deus jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e que todos os anjos de Deus o adorem. Coisa linda, né? E aí se diz que Deus faz aos seus anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, dura para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda diz: no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste igualmente serão mudados. Tu, porém, é o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são eles os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora, na comparação entre Cristo e os anjos, Deus exalta Cristo grandemente como seu Filho, como Deus, como aquele que ama a justiça, odeia a iniquidade, como aquele que vai transformar o céu e a terra, e que está sentado à direita de Deus até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Opa, peraí. Os inimigos já não foram postos ao estrado dos pés de Cristo quando ele fez a purificação dos pecados, quando ele morreu por nós, quando ele assentou-se à destra da majestade nos céus? Isso tudo não está plenamente realizado? A indicação aqui é que não. Cristo está sentado à destra do trono da majestade, aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E a coisa vai ficar mais clara ainda quando se fala que os anjos ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então olha que coisa interessante. Cristo salvou, mas a salvação se concretizará no futuro. Já aconteceu, mas ainda não. Então a gente já começa a perceber a mentalidade da tensão escatológica, e naturalmente essa mentalidade tem implicações soteriológicas já na linguagem da carta aos Hebreus, com bastante clareza, tá bom? E aí olha como que o capítulo 2 continua essa conversa. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha que coisa interessante. Agora as pessoas precisam se apegar a tais verdades para, no caminho da sua vida, não se desviar. Porque como é que vai escapar caso negligencie esta grande salvação? Olha que coisa interessante. A grande salvação já é uma realidade que já pode ser experimentada, pregada, crida e experimentada da parte das pessoas. Entretanto, esta grande salvação, ela demanda um apego com firmeza, uma postura de não negligenciar. Então veja assim, existem aspectos aí do ainda não, do ainda precisa se ver como é que as pessoas que inicialmente recebem a palavra da salvação, se vão se apegar com firmeza ou não, se vão negligenciar ou não, e se vão escapar ou não caso negligenciem, percebe? Agora já existe toda uma tensão aqui, olha, apesar do que Cristo fez ter sido absolutamente perfeito e redundar em todas as bênçãos que vão conduzir à salvação, a salvação agora, para ser desfrutada em última instância, demanda uma postura durante a vida, durante um processo de experiência com Deus, né?
Isso tudo ilumina a ênfase ainda não chegou ao fim dessa história. E para chegar, e antes que chegue, tem que se apegar com firmeza, não pode negligenciar, porque Deus ele vai punir toda desobediência, toda descrença e etc. Beleza. Aí ele continua, né, no verso 3 em diante. Essa grande salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então olha só, já existe uma palavra da salvação, da grande salvação, sendo inicialmente iniciada. Já começou. E ela é iniciada e já é confirmada. E ela é confirmada como? Quando Deus coopera com a igreja através de sinais, prodígios, milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então aqui é um aspecto vamos pensar assim, da condição presente de todas essas bênçãos. Já está acontecendo, já está em curso. Isso já começou, isso já está sendo confirmado. Agora olha o processo aqui sendo delineado diante de nós. E aí o verso 5 continua. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, em certo lugar, alguém deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Cara, isso aqui é extraordinário. A gente está falando aqui de um mundo que há de vir. Não veio ainda. Apesar de toda a ênfase no que já foi completado, no que já foi realizado, no que já está presente, no que já está sendo anunciado, no que já está sendo confirmado pela atuação de Deus através do Espírito e milagres, etc., ainda não se concretizou em última instância, porque esse mundo do qual estamos falando ainda tem uma manifestação futura, ele há de vir. Agora, olha que maluco, aí ele remonta ao Gênesis, né? Olha, Deus fez o homem menor que o anjo, mas sujeitou tudo debaixo dos pés do homem. E desde que sujeitou tudo, nada deixou de fora. Entretanto, no contexto agora da queda e da salvação, ainda não vemos todas as coisas ao homem sujeitas. Existem coisas contrárias ao homem, né? E aí poderíamos falar do diabo, do mundo, da carne, do pecado, das coisas que militam contra o homem. O homem ainda não reina sobre a porção da criação que Deus lhe concedeu em função da queda, em função do pecado e etc. Aí, dentro destas questões bem interessantes do ainda não, então vai com calma aí com essa história, a gente vê que Jesus já veio, já sofreu, já foi coroado de glória e honra, porque ele já provou pela graça de Deus a morte em favor de todo homem. Calvinismo aqui já está se estribuchando aí por aí, né? Cristo provou a morte pela graça de Deus por todo homem, né? Maravilha. Então aí, ó, aspecto já realizado. E essa tensão entre o que já foi feito e o que ainda não se concretizou em última instância vai acompanhar a carta por completo, tá bom? E isso é extremamente interessante. O meu desejo seria naturalmente ler a carta completa com vocês, mas não vai ser o que vai acontecer. Eu estou ainda no capítulo 2, a carta vai até o capítulo 13 e já está com 20 minutos de vídeo. Então, se eu for ler do capítulo 3 até o capítulo 13, a gente vai gastar aqui facilmente 1h30 de conteúdo, talvez até um pouquinho mais. Então eu vou pular algumas partes do texto, mas você é chamado a fazer o exercício na sua casa, ler a carta com calma, por completo,
encontre essas ênfases escatológicas e soteriológicas do que já está realizado e do que ainda não está realizado. Cristo já fez a purificação dos pecados, mas a salvação vai ser dada no futuro. Já existe uma atuação presente, poderosa, confirmadora do Espírito de Deus em torno da pregação cristã, mas o mundo que vai vir ainda está no futuro. Deus sujeitou tudo debaixo dos pés dos homens, mas ainda não vemos tudo sujeito nesse momento ao homem. Mas vemos Cristo já coroado de honra e glória, porque pela graça de Deus ele sofreu em favor de todo homem. E aí eu vou citar mais algumas passagens aí do capítulo 2 ainda. Verso 14 em diante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente Cristo participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E aqui a coisa é interessante. Então Cristo, pela sua morte, destrói o diabo. Mas como que isso acontece? Perceba que o diabo ainda existe. Dentro da mentalidade bíblica, o diabo não foi eliminado da existência no contexto da morte de Cristo, ainda que na morte de Cristo soa a sentença de destruição final e absoluta do diabo. Mas existe um processo, então, para que aquilo que Cristo fez na sua morte se concretize na destruição efetiva, escatológica, final, definitiva e irreversível do diabo no futuro. Certo? Inclusive porque o livro do Apocalipse vai retratar o diabo agindo no final dos tempos, certo? E ali reunindo os reis e a besta, o falso profeta, o dragão, e vai dar autoridade ao dragão, tudo isso depois da morte de Cristo. Então, se Cristo morreu para destruir o diabo, e o diabo só vai ser destruído no futuro, percebe que as consequências do que Cristo realizou na cruz, na morte, só se concretizam em última instância, se completam em última instância no futuro, ainda que todo o fundamento do que vai se completar no futuro já está presente no momento em que ele morre. Olha que interessante, hein? A tensão escatológica e soteriológica aqui está ficando absolutamente cristalina e clara a partir da carta aos Hebreus. Aí continua o texto do capítulo 2, verso 16. Pois ele, Cristo, evidentemente não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui existe um aspecto muito importante. Cristo já fez a expiação, Cristo já é o fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Ele já sofreu, mas olha que interessante, por causa do que ele já é, já fez, já passou, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Você está sendo tentado no século XXI? Esse Jesus que já tinha feito tudo isso no primeiro século, ainda é poderoso para socorrer você da descendência de Abraão, pela fé, pela graça de Deus, você que está sendo tentado dentro de um contexto XYZ aí. Então olha só, o que foi feito ainda continuará a ser feito no futuro, né? Em certo sentido. Então, por causa do que ele fez, ele pode continuar a sua obra, porque ele fez a propiciação dos pecados, ele pode socorrer quem é tentado pelo pecado. Opa, tá ficando muito interessante toda essa dinâmica, né? Aí o capítulo 3 começa dizendo assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, também como era Moisés em toda a casa de Deus. Agora, já existem irmãos que participam já no presente da vocação celestial. Mas eles ainda, apesar de estar participando da vocação celestial, ainda precisam considerar atentamente a Cristo e compreender quem ele é, o que ele fez, e é muito interessante tudo isso, né? E Cristo é fiel na casa de Deus, como Moisés um dia também foi. Agora, Jesus é considerado mais digno do que Moisés, de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Aqui é uma coisa interessante, né? Moisés fazia parte da criação, do povo de Deus.
Cristo é o próprio Criador do povo de Deus. Naturalmente, o Filho tem maior honra do que a criatura, né? O Criador maior honra do que a criatura. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E aqui o autor de Hebreus está chamando a atenção para Cristo como Deus, aquele que estabeleceu todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas segundo a palavra do seu poder, segundo o capítulo 1. E a coisa vai ficando absolutamente linda, 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 linda e tal. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se aguardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, olha que coisa maluca está acontecendo aqui. Cristo já criou tudo. Cristo já é fiel ao conduzir a igreja, a conduzir o povo, já tem maior honra e glória do que Moisés. E a casa que ele está estabelecendo, somos nós, a igreja, o seu povo, a sua família. Agora, nós somos tudo isso se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então olha que coisa maluca. Somos povo de Deus se permanecermos até o fim. Então olha que maluco está acontecendo aqui, hein? Já existe uma realidade presente onde estamos firmes no presente e se assim estamos firmes, somos casa de Deus. Mas ainda há uma perseverança até o fim. E a gente tem que guardar a ousadia da esperança até o fim. E se isso for feito, então, de fato, nós seremos revelados como essa casa onde Cristo vive, né? E que Cristo estabeleceu essa igreja. Então, a tensão já ainda não, ela borbulha em praticamente todos os momentos da carta aos Hebreus. Assim diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então ele fala que você tem que guardar até o fim, ainda não chegou o fim, mas desde agora tem que ouvir o Espírito Santo e não endurecer o seu coração. O já e o ainda não, eles substituem um ao outro constantemente numa dinâmica linda da tensão escatológica e soteriológica. Aí o verso 13 do capítulo 3. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido ou enganado pelo pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio já tivemos. Percebe que coisa interessante? A gente tem que se exortar agora, mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, para que o pecado agora não endureça o nosso coração. Porque agora a gente já tem participado de Cristo, mas a gente precisa guardar firme até o fim essa confiança que desde o princípio a gente está tendo. Então aqui está a tensão escatológica absolutamente clara, né? Já existe uma fé, já existe uma graça, já existe uma confiança, já existe uma experiência com Deus, já existe uma vocação celestial, mas tudo isso ainda aguarda uma manifestação futura e antes dessa manifestação futura é necessário guardar até o fim tais e tais coisas para que o pecado não endureça, para que a apostasia não aconteça, para que a salvação não seja perdida, para que essa experiência não seja em vão. Já estou adiantando um pouco alguns temas do capítulo 6 e do capítulo 10, mas tudo isso já está sendo desenhado a partir dos primeiros 3 capítulos, né? E tudo isso aqui é absolutamente interessante. Agora ele dá um exemplo muito bacana para a gente ilustrar um pouco essa tensão entre o já e o ainda não. E aí ele diz assim, né, no verso 16 do capítulo 3, ora, quais dos que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha que coisa interessante. Imagina o seguinte, Deus vai e envia Moisés até o Egito e tira o povo do Egito. O povo já foi libertado. Maravilha? Entretanto, o povo ainda não tinha chegado em Canaã.
Já tinha saído do Egito, ainda não tinha chegado em Canaã. No caminho existe um deserto. E quem no processo do deserto descrê, desobedece, murmura contra o que já foi feito em função do que ainda não foi feito, o que acontece com eles? Não entraram no seu descanso. Deus se indignou contra eles. Deus jurou que eles não entrariam no descanso. Por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Que grande figura eles são, não é isso aqui para a era cristã. Entre a primeira e a segunda vinda há um deserto, não há não? A mulher não está no deserto, sendo socorrida, porque o dragão lança um rio de água atrás dela para a tragar? Olha que coisa interessante está acontecendo aqui, agora já uma visão do livro do Apocalipse. Está tudo aqui, está interligado. Então percebam, meus queridos, a coisa aqui vai ficar muito interessante. E aí, vamos lá, vamos partir, vamos continuar para o capítulo 4. Bom, então a gente vê aqui o seguinte, olha, por exemplo, capítulo 4 a partir do verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Olha a tensão escatológica borbulhando nesse negócio. Agora, o que nós temos é uma promessa de entrar no descanso. Então, a entrada efetiva no descanso é futura, mas a promessa é presente. Maravilha? Agora, essa promessa foi anunciada a nós como um dia foi anunciada para o pessoal que estava saindo do Egito. Mas a promessa que foi anunciada para eles não adiantou para eles entrarem em Canaã, porque não foi acompanhada pela fé. Então agora, se a gente quer entrar na Canaã celestial, Deus está nos prometendo aqui. Mas a gente tem que aceitar aqui e viver pela fé até lá, até Canaã celestial chegar e a gente chegar lá dentro. Então a tensão escatológica está evidentemente borbulhando, tá? Aí você vê, por exemplo, o capítulo 4, versículo 4. Embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. E novamente se diz no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui, o protótipo da discussão gira em torno da guarda do sábado e de que Deus já descansou das suas obras, quando ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Agora, aqueles que entram no descanso de Deus pela fé já descansam das suas obras, como Deus já descansou das suas. Mas, assim como a história do mundo não estava completa no sábado da criação, a história da nossa salvação ainda não está completa. E antes que ela se complete, deve haver um esforço para entrar no descanso, para que ninguém caia no exemplo da desobediência dos povos que receberam a promessa de entrar na Canaã, no descanso de Deus, mas não entraram por causa da incredulidade. E toda a experiência do Êxodo aqui agora ganha a qualidade de um tipo, de uma parábola, de um ensinamento. Já saíram do Egito, ainda não entraram em Canaã. Qual vai ser a postura entre o já e o ainda não? Quem tiver uma postura de murmuração, infidelidade e desobediência vai cair. Acabou. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Acho que quem falou isso foi um tal de Jesus. Não sei se alguém acredita na palavra dele. Então, para a salvação no futuro, é necessário uma perseverança até o fim. Não somente uma experiência de fé, justificação ou santificação, qualquer coisa presente.
regeneração e qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então, percebe aqui a tensão escatológica e as implicações soteriológicas absolutamente interessantes. E aí, por exemplo, muito se usa Hebreus capítulo 4 para pregar contra uma guarda do sábado no sétimo dia, literal, tipo como o adventista, um judeu faz. Porque a gente já entrou no descanso pela fé. Então, se a gente tem fé, já entrou no descanso. Mas, então não tem que se esforçar, não tem que guardar lei, não tem que guardar mandamento, porque a salvação não é por lei, mandamento e não sei o que, esforço, é tudo pela graça, pela fé. Então, já estou na graça, já estou na fé, já descansei das minhas obras, posso trabalhar no sábado à vontade. Essa é uma aplicação ridícula da lógica da carta aos Hebreus, porque no contexto em que ele diz que a gente entra no descanso de Deus pela fé e a gente descansa das nossas obras, ele diz do nosso esforço para entrar no descanso em última instância, demonstrando que qualquer descanso pela fé aqui ainda é provisório em relação ao descanso em última instância. E durante uma coisa e outra, a gente tem que se esforçar para não cair segundo o exemplo de quem descreu e desobedeceu. Ou você não crê que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ou você não sabe que Deus deu uma lei para você descansar no 7º dia. Você vai cair segundo o exemplo de desobediência daqueles que não creem no que Deus pede, no que Deus manda, na lei de Deus? É óbvio que a salvação não é pela lei, já explicamos isso muitas vezes e podemos voltar a explicar muito mais. Entretanto, a salvação não ser pela lei não é desculpa para rebeldia, incredulidade e desobediência à própria lei de Deus em nome desse não legalismo. Eu vou adulterar porque eu não sou salvo pela lei, então eu não posso ficar guardando essa lei aí, eu preciso adulterar para provar que eu sou salvo realmente pela graça. Essa é a postura que muitos têm em relação à guarda do sábado, e a gente não concorda 100% com essa postura, ainda que não creiamos em salvação pelo sábado, que o homem guarda de si mesmo, por si mesmo, para si mesmo, e vive sem pecado, porque guarda o sábado e os 10 mandamentos, e etc, etc, etc. Essa não é a teologia adventista. Senão, alguns tentam criar uma teologia mais ou menos nessa direção e caem na condenação da palavra de Deus, que diz que todo mundo peca, e agora você quer dizer que você não peca porque você guarda o sábado? Também não é por aí o caminho da solução da tensão escatológica. Já guardamos o sábado, mas ainda não de forma absoluta, não somos perfeitos, já somos fiéis à lei de Deus naquilo que temos a nossa experiência de conversão, novo nascimento e etc., mas não somos absolutamente perfeitos, falhamos na fé, falhamos no amor, falhamos inclusive em relação a mandamentos de Deus, talvez na sexualidade, talvez em relação ao dinheiro, talvez em relação à verdade, talvez em relação à transparência, talvez em relação a cobiças, talvez em relação à inveja, talvez em relação a um monte de coisa, mas clamamos a Deus o perdão dos nossos pecados e assim, pelo sangue de Cristo, estamos seguindo um caminho de purificação, um caminho de transformação, um caminho de santificação, até que tudo isso se cumpra no verdadeiro descanso na Canaã celestial, tá bom? Maravilha. Aí, olha que interessante aqui, no final, o verso 13, ele diz assim, no capítulo 4, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha que tensão escatológica legal aqui, já está tudo claro diante de Deus. Deus já vê todas as coisas diante dos seus olhos de forma patente e descoberta, mas nós ainda teremos que prestar contas. Então veja, a onisciência de Deus não é desculpa para a ausência de juízo. Sim, Deus sabe todas as coisas, tudo está patente diante dele, mas a gente ainda vai lá no futuro prestar contas. Então é a tensão escatológica, Deus já sabe, mas vai haver um juízo no fim. Inclusive, a gente vai ver que o juízo é um dos pontos elementares da doutrina cristã, segundo a carta aos Hebreus, Então, quem não crê em juízo, não crê em ponto elementar e básico da fé cristã, tá? Que mais? Verso 14 a 16 do capítulo 4. Tendo, pois, Jesus como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna.
Então aqui a linguagem é que Cristo já é grande sumo sacerdote. Ele já entrou no santuário do céu. E a gente agora, em função do que já aconteceu, do que já é realidade, deve conservar firme a confissão. Então aqui já há um processo de conservação da fé com firmeza. Jesus já é sumo sacerdote, ele já se compadece das nossas fraquezas. Ele já foi tentado, mas ele já não pecou. Agora, por causa do que ele já fez, a gente tem que se achegar. Então, em função do que ele fez no passado, a gente vive no presente, a gente vai viver no futuro, nos achegando ao trono da graça confiadamente para que a gente receba graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Então, o que acontece? Ocasiões de socorro ainda não terminaram. Então, esta obra do sumo sacerdote em nos socorrer ainda não terminou. Ele já existe. Essa obra já está acontecendo, mas ela ainda não aconteceu em instância final, porque toda ocasião de socorro ainda não terminou, e Cristo ainda está nos socorrendo 2000 anos depois da sua morte e ressurreição. 2000 anos depois da sua ascensão ao santuário celestial, dentro da sua unção como sumo sacerdote à destra de Deus, no lugar santíssimo do santuário celestial. Ou não é isso? É exatamente isso. E essa é a fé cristã, e essa é a fé adventista, e acabou. Mas muitas polêmicas ainda virão, meus queridos. Vamos lá. Continuando, capítulo 5, a partir do verso 5 diz: Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou-o aquele que disse: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha a tensão escatológica e as implicações soteriológicas disso tudo aqui. Cristo não se glorificou, mas já foi glorificado pelo Pai, que ele disse que ele é o filho dele. Cristo já é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Inclusive, ele foi nomeado não só sacerdote, mas sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele morreu por nós, ele derramou lágrimas, ele foi ouvido nas suas orações, ele fez milagres, etc. E ele aprendeu a obedecer mediante sofrimento. E por causa do que ele já realizou, ele já é o autor da salvação eterna. Que coisa linda, né? Já existe salvação eterna. Mas a salvação eterna é para quem? Para os que lhe obedecem. Olha que coisa interessante. Em função do que Cristo fez, agora o homem deve viver num processo soteriológico que envolve obediência contínua. No ponto o quê? Da obediência no presente. Enquanto você obedecer a Cristo, você está salvo. E aí a coisa fica interessante. Muitas vezes a retórica da salvação pela fé e etc e tal tenta excluir a obediência do processo de salvação, porque se eu for salvo pela minha obediência, eu tenho que ser perfeito na obediência, eu não sou perfeito na obediência, então não sou salvo na obediência, então por isso eu posso desobedecer. Nesse argumento como um todo existem verdades. É verdade que nós não obedecemos de forma perfeita, e a salvação é pela fé. Entretanto, pela fé devo obedecer. E se não obedeço ainda de forma perfeita, devo andar de glória em glória num processo contínuo e crescente de santificação. E não num processo de justificação da imperfeição em nome da imperfeição, e agora porque eu sou imperfeito, então não tem problema o cristão adulterar, roubar, mentir, transgredir sábado, adorar a imagem de escultura, falar o nome de Deus em vão, ter outro Deus, desonrar pai e mãe, roubar, matar, adulterar, mentir e etc. Essa argumentação toda não faz nenhum sentido. As implicações de poder transgredir a lei porque não sou salvo pela lei não fazem sentido. E aí, olha a mentalidade levítica aqui por detrás, né? A graça via obediência. Geralmente a gente pensa o quê? A graça nos capacita a obedecer. Isso é verdade. Esse é o motor inicial de todo o processo de salvação. É Deus que sempre dá início, assim como Deus cria e depois o mundo existe, Deus salva e depois o mundo é salvo. Deus salva o homem e depois o homem é salvo. Mas agora que o homem é salvo pela essa iniciativa monergista de Deus, agora ele responde andando em obediência. E se Deus salva você e você responde com desobediência, é a experiência de quem foi tirado do Egito, mas não vai entrar em Canaã.
porque desobedeceu, porque descreu no processo, no caminho soteriológico, escatológico ao lado de Deus. Então, vamos pensar assim, é graça para quem obedece. E a gente obedece por causa da graça. E a graça não é desculpa para desobedecer. E aí tá ficando tudo muito claro e muito bacana, tá? Aí o que acontece? Aqui o autor de Hebreus começa a puxar a orelha dos cristãos a quem ele estava escrevendo essas palavras todas. E ele diz o seguinte: com efeito, vocês já deveriam ser mestres, atendendo o tempo decorrido. E agora tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha que coisa interessante aqui. Aqui o povo já deveria ser mestre, mas ainda não era. E interessante, já deveria ser. E agora estão sendo o quê? Conduzidos novamente às explicações, porque provavelmente já sabiam de tudo isso, mas estavam se afastando. Em nome de tentações, de lutas, de problemas, de descrenças, estavam perigando de ser aquela geração do deserto, que é tirada do Egito, mas não entra em Canaã. E agora o autor de Hebreus olha para isso e começa a escrever. Vocês estão vendo quem Cristo é, o que ele fez? E agora, em função do que ele é e do que ele fez, olha o que você precisa fazer. Você precisa crer, você precisa perseverar, você precisa guardar até o fim a sua esperança, a sua vocação celestial e etc. De outra forma, você vai perecer. E você já devia ser mestre e ainda não é. E agora está tendo que ser ensinado de novo, está querendo beber papinha de novo. Já não pode mais comer alimento de adulto? Agora é melzinho na chupeta? É mamadeirinha ainda? Não é por aí. Aí o capítulo 6 começa. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar ao que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, do ensino dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. E aqui a coisa é linda, meus irmãos. Veja o seguinte. O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês já deveriam ser mestres e ainda estão precisando que alguém vos ensine. Agora é o seguinte, eu vou retomar algumas coisas, mas eu não vou retomar tudo não. Eu não vou ficar falando aqui de novo de que você precisa se arrepender de obras mortas. Isso é básico na vida cristã. Que você precisa ter fé em Deus. Precisa o quê? Voltar a falar que Deus existe? Vocês estão duvidando que Deus existe agora. Precisa falar de batismo. Batismo é o início da vida cristã. Imposição de mãos. Então é o que? É oração, todo esse clima aí de, inclusive, milagres e tal, que a igreja primitiva e até hoje segue, né? A igreja que crê em resposta à oração, imposição de mãos, ao que? Toda a questão aí de transmissão, né? Imposição de mãos na consagração ao ministério, imposição de mãos na unção de doentes e etc. E isso flui e acontece na igreja até hoje. E aí precisa voltar a falar disso? Ressurreição dos mortos. Agora vocês estão com dúvida também que Jesus ressuscitou ou que vocês vão ressuscitar depois da morte. E também o que? Não vou falar do juízo eterno, porque isso é tão básico que tem que saber. Agora olha que coisa interessante. Fé em Deus e juízo eterno são questões básicas da fé cristã. Então a fé não nega o juízo, a fé em Deus, a salvação pela fé em Deus não nega o juízo, e o juízo não nega que a salvação é pela fé em Deus, tá bom? E aí as questões já são muito interessantes. Aí chega o capítulo 6, as grandes questões aí da apostasia, aqueles que provaram o dom celestial e caíram, não podem mais ser renovados. E claro, aqui existem amplas e polêmicas discussões em torno de calvinismo e arminianismo, em torno da própria noção da experiência da perda da salvação, sim ou não, e por quê. Eu não vou entrar nisso nesse momento, tá? O que importa é que Paulo exorta gravemente aqui os hebreus em função de algumas questões bem pesadas, tá? Mas, no verso 9 ele diz assim: quanto a vós outros, porém, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Inicialmente ele ameaça as pessoas de perdição, se voltar para trás vai se perder. Mas nós vamos falar da salvação. Deus não é injusto para ficar esquecido do amor que vocês evidenciam para com o seu nome, porque vocês serviram e ainda servem aos santos. Então já existe amor a Deus, já existe serviço a Deus, e Deus não é injusto para esquecer disso. Aí o verso 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdaram as promessas.
Então aqui existe toda a perspectiva que, apesar de já haver amor, já haver fé, já haver vocação celestial, já haver serviço a Deus, não chegou ao fim dessa história. Não é porque isso já existiu que a salvação está completa e está todo mundo salvo e agora é só esperar a morte, a glória e a salvação. Não! Antes que a morte chegue, antes que o fim chegue, você deve mostrar até o fim a mesma diligência que você está tendo em amar a Deus e servir a Deus e crer em Deus. E guardar essa fé na plena certeza da esperança. Porque você tem que imitar quem tem fé, quem tem longanimidade. E pela fé e pela longanimidade é que herda o cumprimento da promessa. Tá bom? Ou seja, sem essa longanimidade, ou seja, sem esse processo contínuo de fé, não tem salvação em última instância, ainda que tenha existido fé na primeira instância. E essa é a questão da tensão escatológica aplicada à soteriologia. Não é porque Cristo já morreu por você que é garantido que você vai ser salvo. Não é porque você já aceitou a Cristo que você vai ser salvo. E a perseverança no meio do caminho, pela fé, pelo amor, pelo serviço, pela graça, pela obediência a Deus. E peraí, agora então tem fé, graça, misericórdia mesclado com fidelidade e obediência nesse caminho da salvação? Acho que está ficando muito adventista essa carta aos Hebreus, hein? Ou alguém discorda? Ai, esses críticos não são fáceis, né, meus irmãos? Mas beleza, e aqui está ficando muito clara a argumentação, não tem como dizer que não, entende, irmãos? É assim que é e ponto. E você vê, a gente ainda está no capítulo 6, esse cara tem mais, a gente não chegou na metade ainda. E vamos lá, vamos continuar um pouco mais, né? O que mais? Verso 13 do capítulo 6. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, primeiro Deus promete. Já existem promessas presentes, reais, em função do que Deus já fez na realidade no presente. E Deus, inclusive, no presente, já traçou todo o futuro. Agora, você que não é Deus, que ainda está rumando para o futuro, vai ter que aguardar com paciência para receber o cumprimento da promessa. Abraão só recebeu um filho que Deus tinha lhe prometido no passado, depois de muito tempo no futuro. Deus prometeu a salvação no presente para você, pela fé, pela graça, pelo amor, pelo serviço, pela obediência, etc. Mas isso ainda vai se cumprir no futuro, não sabemos em quanto tempo. E a gente tem que imitar a fé de Abraão para lá no futuro receber o cumprimento desta promessa de acordo com o que Deus nos fez no passado. E aí a tensão escatológica já fez, mas ainda não se concretizou. A promessa já está aqui, mas ela ainda não se cumpriu. Tá bom? E naturalmente aqui ele está usando o exemplo de Abraão. Agora o que Abraão viveu já se cumpriu lá, já tem o filho dele, né, o Isaac. Mas ainda o descendente de Abraão ainda não havia vindo. E agora o descendente de Abraão já veio, já morreu, já ressuscitou. Sim, mas ainda não veio a segunda vez. Você percebe que sempre tem um ainda não nessa história, apesar dos aspectos já concretizados, já realizados da experiência escatológica e da experiência da salvação. Tá bom? Aí beleza, ele fala dessa promessa, que é impossível que Deus venha a mentir. E aí ele diz assim, né? Para que mediante duas coisas imutáveis tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então olha quanta coisa já está acontecendo. Deus já prometeu, é impossível que Deus minta, e a gente já está correndo para o refúgio. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar mão da esperança proposta. Então a gente já corre para o refúgio, mas ainda não lançou mão da esperança, porque isso ainda não se concretizou em última instância. Mas vai se concretizar. E por que vai se concretizar? Porque nós temos uma âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. E que âncora é essa? O fato de Jesus já ter entrado além do véu por nós como nosso precursor, sendo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Algumas pessoas querem às vezes fazer polêmica em relação a que véu é esse, é o véu que separa o pátio do lugar santo, então aqui Jesus entra no lugar santo, ou é o véu que separa o lugar santo do santíssimo e aqui Jesus já entra no lugar santíssimo. Não há dificuldade nenhuma em afirmar que aqui Jesus entra no lugar santíssimo, ainda que possamos respeitar quem pense que aqui se revela que ele entrou no lugar santo. Essa ainda não é uma polêmica presente nesse vídeo, tá?
essa polêmica vai ser especificamente tratada dentro da visão da Carta aos Hebreus em relação à visão adventista sobre Cristo entrar no Santíssimo em 1844 e como é que fica isso em relação a todo esse período antes de 1844 e depois da Ascensão. Não teve acesso ao lugar santíssimo? Essa não é também a visão adventista, de maneira que não tem problema nenhum supor aqui, por exemplo, que aqui é o véu do lugar santíssimo, não há nenhuma implicação negativa para com a fé adventista em relação a isso. Mas guarda um pouco essa polêmica que nós vamos falar dela adiante na nossa série de forma específica, tá bom? Então, porque Cristo já entrou no lugar santíssimo, porque Cristo já entrou à destra da majestade no céu, enfim, do trono da majestade e etc., nós temos uma âncora da nossa alma, onde a gente pode já pela fé estar e pela fé entrar, ainda que a gente ainda precise correr para lançar a mão no futuro dessa esperança que já nos está proposta no presente. Então é sempre a tensão escatológica, é uma proposta presente, uma promessa presente, uma realidade presente, um Jesus no santuário celestial presente, um Jesus além do véu já presente, um Jesus já morto e ressuscitado presente, mas todos os frutos e implicações desse presente ainda não se veem em última instância. E antes que essa última instância chegue, é necessário todo um caminho e todo um processo escatológico, soteriológico. Beleza? E aí o capítulo 7 também tem algumas contribuições bacanas para a nossa discussão aqui. Vamos ver a partir do verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Esse texto tem inúmeras implicações para várias discussões, etc., especialmente em torno da lei, da abolição da lei e tal. Muitas vezes as pessoas tiram isso do contexto de lei cerimonial e querem justificar, por exemplo, a abolição do sábado, que não está em vistas aqui. Seja como for, olha que interessante, existe todo um ministério levítico, a gente estudou bastante desse ministério, mas esse ministério não teve os frutos de conduzir as pessoas à purificação perfeita do pecado. Aquilo tudo era um grande símbolo em função de realidades celestiais, de um santuário celestial, de um sumo sacerdote celestial, de um sacrifício de Deus feito homem sem pecado. Não era simplesmente sangue de animais que iriam resolver o problema da humanidade e conduzi-la ao perdão, à santificação perfeita e à perfeição, tá bom? E aí o autor de Hebreus, ele reconhece isso e agora ele percebe que Jesus ele introduz transformações dentro desta questão, porque enquanto todo o ministério levítico era baseado no sacerdócio dos levitas, agora Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Inclusive para demonstrar, vamos pensar assim, a transformação das eras em função da vinda de Cristo. E aqui existe uma lição muito importante. Conquanto alguns princípios levíticos sejam reais, verdadeiros, úteis, na nossa compreensão do que Cristo fez, Cristo não está absolutamente circunscrito e preso à ordem levítica e às suas questões e às suas implicações, tá bom? A gente aprende muito da soteriologia cristã com Levítico. Mas a soteriologia cristã, a escatologia cristã, o ministério de Cristo, a pessoa de Cristo vão além do ministério levítico. Então, a postura correta em relação a esse ponto é o seguinte: considerar tudo aquilo que Levítico diz, etc, 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 mas não ficar preso a tais coisas em função de que Cristo é um sumo sacerdote de outra ordem, que segue outras lógicas, que caminha em outras direções que não seriam permitidas aos levitas. Uma pessoa lá da tribo que não fosse de Arão não poderia ministrar como sacerdote ou sumo sacerdote. E agora Jesus é o sacerdote e sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem, não de Arão, mas de Melquisedeque. Isso tem muitas implicações, inclusive nesse ponto, esse é um dos principais pontos de ruptura entre Antigo e Novo Testamento, mas a gente precisa ser cuidadoso para avaliar as implicações dessa ruptura, que em grande medida tem mais que ver com a ordem levítica do que com qualquer outra coisa. Então, a partir de agora, Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque torna obsoleto todo o ritual levítico, inclusive cumprindo a profecia de Daniel 9, tá bom? Fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares.
manjares. Essa é a obra do Messias, em função da sua morte, todo o sistema levítico se torna obsoleto e está fadado ao desaparecimento com a destruição do templo, que vai acontecer muito perto da produção da carta aos Hebreus, tá bom? Provavelmente a carta aos Hebreus foi escrita um pouquinho antes da destruição do templo, e logo o templo estará destruído e não vai ter sacrifício mais nenhum sendo realizado ali segundo a ordem levítica. Porque agora o sacerdócio é outro, agora o santuário é outro, e agora Cristo é o sumo sacerdote no santuário celestial, e ele é um sumo sacerdote não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso tudo muito legal, muito bacana, bola pra frente, tá bom? Aí o que se diz? Por um lado, portanto, diante de tudo isso, Jesus revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro agora ele introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Percebe a tensão escatológica aqui. Então, em função da imperfeição do ministério levítico, que era somente figura e sombra para apontar o ministério celestial segundo a ordem de Melquisedeque, que será cumprido por Cristo em pessoa, agora, então, existe o quê? Toda a revogação das ordenanças levíticas e a introdução de algo superior, pela qual a gente serve a Deus. Então, olha só, a gente serve a Deus no presente com vistas a uma ordem superior de coisas vinda através da morte, ressurreição e ministério celestial de Cristo, que naturalmente é absolutamente superior a qualquer morte de animal e ministração de sumo sacerdote pecador lá no templo terrestre, certo? Então aqui agora o foco do povo de Deus é tirado do santuário da terra e colocado no santuário do céu. É tirado dos levitas e colocado em Cristo. E o Adventismo não tem nada a dizer contra essa argumentação, muito pelo contrário. O Adventismo só tem que se maravilhar diante dessa ilustração da questão e crer naquilo que de fato é a palavra de Deus, e tudo isso aqui é a palavra de Deus. E não existe uma vírgula em Hebreus no qual o Adventismo não creia, ou com o qual o Adventismo se sinta desconfortável. Tudo isso aqui é absolutamente verdade da palavra de Deus, e nós como igreja só lemos e dizemos amém, e buscamos compreender e praticar todas essas questões, e entender todos esses princípios, e colocá-los em prática na vida da igreja, tá bom? Essa é que é a realidade. Então beleza, aí se fala da aliança superior, do qual Cristo é o fiador, ele é um sacerdote que continua para sempre, vivendo sempre para interceder por nós. Ele vai comparar agora aqui com os sacerdotes levitas, né? Os sacerdotes levitas, eles iam morrendo, e aí um substituía o outro. Agora Cristo não, Cristo vive para sempre, e por isso ele pode sempre interceder por nós diante de Deus. Aí o verso 26 do capítulo 7, coisa linda, né? Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que o céu, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele fez isso uma vez por todas quando ele ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha que interessante. Enquanto o sumo sacerdote, os sacerdotes levitas, tinham que oferecer um sacrifício pelo seu pecado, Jesus ofereceu a si mesmo para destruir o pecado. Aí você percebe a diferença de qualidade entre o sacerdote levita e o Senhor Jesus Cristo. E agora, com toda essa argumentação, a carta aos Hebreus chega a um dos seus grandes ápices, que é o capítulo 8, a partir do verso 1. Ora, o essencial de tudo isso que nós temos dito, você não aprendeu nada em quase uma hora e pouco de vídeo? Então aprende o seguinte: temos um grande sumo sacerdote, está sentado à destra do trono da majestade no céu. Ele é o ministro do santuário. Esse santuário é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não foi homem que erigiu. E agora, os sumos sacerdotes da terra, eles ofereciam sacrifícios, e agora esse sumo sacerdote também tem o que oferecer. Agora, aqueles sacerdotes do templo, eles ofereciam coisas de acordo com a lei, ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, mas agora Jesus é muito maior, é muito mais excelente, porque ele é o mediador da aliança superior, instituída com base em promessas superiores, e agora, assim como a primeira aliança foi selada com sangue, agora a segunda aliança estará selada com o sangue de Jesus Cristo. É toda essa argumentação que a carta aos Hebreus vai conduzir para nós, especialmente entre os capítulos 8 e
10, tá bom? E agora o autor vai se aprofundar grandemente nas questões que têm implicações para tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Eu vou pular o capítulo 8, 9 e 10, que estão de fato o centro e o coração dessa discussão. Eu vou pular porque o vídeo está ficando muito grande e talvez eu possa até voltar e fazer um vídeo só sobre, especialmente o capítulo 8, 9 e 10, em relação ao que já aconteceu e o que ainda não aconteceu, para a gente até realmente focar nas implicações soteriológicas da tensão escatológica aqui, e a gente pode partir para o final do nosso vídeo. Então, quando chega no capítulo 11, existe uma questão interessante também. Nos versos 1 a 3 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a fé é descrita aqui como uma realidade já presente. E pela fé a gente já tem certeza, a gente já tem convicção, a gente já alcança bom testemunho, e a gente sabe que Deus criou o universo. Aí ele descreve um monte de heróis da fé, e no final do capítulo 11, no verso 39 e 40, ele diz assim: ora, todos esses heróis da fé obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então tem um ainda não nessa história toda. A história do povo de Deus é uma história de fé. Salvação pela fé, não é à toa. Entretanto, ainda essa história não chegou ao fim, não concretizou a promessa em última instância. A gente ainda vive pela fé aguardando a concretização da promessa. E eles, sem nós, não são aperfeiçoados. E nós, sem o que nós temos que alcançar, também não somos aperfeiçoados. Então, antes que venha o fim, o povo de Deus tem que cumprir a sua missão na terra, usado naturalmente pelo Espírito Santo. Não é o povo de Deus por si mesmo, de si mesmo, que vai cumprir a missão, mas Deus vai usar esse povo para cumprir a missão, que é a missão de Deus e que é a missão da igreja. E aí, quando toda essa família estiver completa e todo este processo estiver completo e os filhos de Deus perseverarem até o fim e etc, ocorrerão os eventos finais e a segunda vinda de Cristo. Inclusive é para isso que o capítulo 12 nos aponta, né? Para a vinda da Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, as incontáveis hostes de anjos, a Jesus, o mediador da nova aliança, a Deus, o juiz de todos, né? Interessantíssimo. E aí o capítulo 13 termina com questões assim como que a gente tem que viver em relação a casamento, em relação à hospitalidade, em relação à fé em Cristo, em relação a caminhar com Cristo e etc. E o Deus da paz que trouxe Cristo dentre os mortos vai nos aperfeiçoar em tudo para o bem, para cumprirmos a sua vontade, e por ele, por Cristo, seja a glória para todo sempre. E aí termina-se no verso 25 do capítulo 13 de Hebreus, que a graça de Jesus, que a graça seja com todos. Inicialmente, o que eu queria fazer nesse vídeo aqui era ler o livro inteiro com vocês para mostrar a tensão escatológica e as implicações soteriológicas. Mas o vídeo já ficou muito grande e eu li acho que uns 50%, 60% do material. Então para ler tudo ficaria o dobro, né? Ia ficar um vídeo de 1h30, 2 horas. E aí acho que de fato fica um pouco difícil das pessoas se concentrarem. Então eu pulei uma parte muito importante dos capítulos 8 a 10. Não falei muito desses capítulos finais também, mas eu creio que já está muito clara a tensão escatológica e as implicações soteriológicas disso. É a partir desses pressupostos do que Cristo já fez, mas ainda não completou em última instância, que a gente vai tratar da unção do lugar santíssimo, da entrada no lugar santíssimo em 1844, da cruz, da redenção, da salvação eterna, da purificação já realizada, da purificação ainda não completa. Será que é isso mesmo? Como é que é? Como é que não é? A carta aos Hebreus é profundamente importante na mentalidade cristã. Texto revelado, inspirado, que corresponde à mais pura verdade, não temos nada que dizer em contrário. Mas o que temos que fazer é compreender esse panorama geral. A partir da carta aos Hebreus, a gente vê aplicações cristãs de tudo aquilo que o Adventismo ensina em torno da doutrina do santuário e do juízo investigativo. Basta a gente ter o quê? A disposição de ir para o texto bíblico e deixar que o
texto bíblico nos ensine as verdades a respeito da tensão escatológica e das suas implicações soteriológicas. Portanto, sejam bem-vindos a esta parte da série a respeito da Carta aos Hebreus. A coisa está só começando e aqui nós vamos encontrar os fundamentos absolutamente claros, sólidos e bíblicos da doutrina do juízo investigativo. Basta ler e levar a palavra de Deus a sério em tudo aquilo que ela diz. Acreditamos em todos os aspectos já realizados da salvação. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo já é sumo sacerdote, já entrou no lugar santíssimo, já temos acesso ao lugar santíssimo, isso desde a ascensão e etc. Mas ainda não se cumpriu tudo aquilo que haveria de se cumprir em função de tudo isso. Ainda existe um processo, ainda existe um cumprimento final, ainda existem implicações escatológicas e soteriológicas disso que já foi realizado, mas ainda não foi completado. E em função disso, a gente vai poder pensar com bastante seriedade as questões em torno de Daniel 8,14, de Levítico 16, do livro do Apocalipse, à luz da carta aos Hebreus, como que essa carta ajuda-nos a embasar a doutrina do juízo investigativo. Então, fôlego aí, segura que a gente está só começando a análise da carta mais relevante para a análise do juízo investigativo, a carta aos Hebreus.